Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Todos bem? Que alegria. Mais uma semana que passamos, mais uma semana na presença do Senhor. E é bom adorar Jesus, né? Coisa boa que é estar na presença do Senhor, ver esse nome sendo exaltado, ver esse nome no mais alto lugar, e é onde ele merece, porque afinal ele recebe um nome que está acima de todo nome. E nós estamos aqui essa manhã para cultuar o nome dele. Amém? Eu quero que tu vá abrindo tua Bíblia em Atos, capítulo 4. E para quem não lembra, ou para quem não sabe, nós estamos numa série sobre Jesus. E nós estamos respondendo algumas perguntas que são cruciais para que todos entendam. Quem é esse homem? O que ele fez? Afinal de contas, ele é homem, ele não é? Ele é Deus, não é? E nós estamos há algumas semanas já meditando sobre isso. E hoje nós vamos ver o que encontramos nesse nome. De fato, a gente fala que Jesus salva, mas a questão é, Jesus salva mesmo? Ou, principalmente, Jesus é o único salvador? Jesus é o único que salva? E por que nós dizemos que ele é o único que salva? Afinal de contas, nossa cultura está meio desligada de Jesus hoje, né? A gente está vivendo um período que a cultura está meio afastada da fé em Cristo. Por mais que nós vivamos num período em que muitos se dizem espirituais. É muito comum hoje tu ver as pessoas falando que são espirituais. No entanto, ser espiritual da forma errada não adianta de nada. Pelo contrário, só piora. Acharam o livro de Atos? Enquanto vocês estão achando o capítulo 4 aí, eu quero que tu vá orando. Nós estamos com uma irmãzinha hospitalizada de novo, a Aurora está no hospital. E fica orando, fica em espírito orando por ela. Melhor, vamos orar por ela agora? Vamos? A Aurora já esteve hospitalizada por um bom tempo e ela estar hospitalizada hoje de novo é consequência, de certa forma, de tudo que ela passou. O pulmão dela tem muitas cicatrizes, mas o Senhor é poderoso para curar cada uma delas. E nós vamos pedir isso. Vamos pedir isso agora? Vamos? Vamos orar pela Bianca também, que ficou em casa. Ela não estava 100%. Vamos orar por ela também. Amém? Inclina a tua cabeça, sentados mesmo. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Teu nome é vida, teu nome é poderoso, teu nome é cura. E é nesse propósito, Senhor, que nós queremos chegar na tua presença. Nós queremos pedir a ti, ó Deus, que no poderoso nome de Jesus, pelos méritos do nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus, que tu venha neste quarto de hospital agora, Senhor, onde está a Aurora, e toque no organismo dela, com o teu toque curador, com o teu toque sarador. Em nome de Jesus, eu peço a ti, ó Deus, que cure a nossa irmãzinha, dê a ela restauração plena, restaura o bem-estar físico dela, restaura, Senhor, a saúde dela, que nós possamos ter um bom testemunho, um bom relato do que tu fez ainda hoje. Nós cremos que tu é poderoso para isso. E nós cremos que tu quer fazer isso. E eu peço que tu faça isso, Senhor. Em nome de Jesus, vá naquele hospital agora, para a surpresa dos médicos, para a surpresa dos enfermeiros, para a surpresa dos pais da Aurora, para a surpresa da Aurora, e faça, Senhor, com que ela saia de lá 100%, com que ela saia de lá plenamente curada, sem nenhum resquício, em nome de Jesus. Que isso sirva de testemunho do teu poder, que isso sirva de testemunho do poder que há no teu nome. Em nome de Jesus. Nós queremos também pedir pela Bianca, Senhor, que ficou em casa. Ela não está 100%. Ela está com a sua saúde um pouquinho debilitada e está ainda passando por alguns processos. E nós pedimos que tu a abençoe, limpe o organismo dela, faz com que haja, Senhor, 100% também de restabelecimento da sua saúde. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que hoje, tu venha tocar no seu organismo e abra o ventre dela. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos filhos. Nós amamos crianças. O mundo odeia crianças e nós as amamos porque é tu que nos dá. E porque tu nos dá é que nós estamos dispostos a recebê-las. Senhor, envie-nos quantas tantas o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, dá-nos filhos e que os nossos filhos sirvam o Senhor assim como nós, ou melhor do que nós. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Bendito é o nome do Senhor, gente. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos na presença dele. E deixa eu explicar, geralmente o púlpito fica aqui.
Mas como agora eu troquei a luz, semana passada estava uma luz meio esverdeada, lembram? Eu fiquei parecendo o Shrek aqui em cima. Cara, só faltou as orelhas para os lados, assim, sabe? Igual o Shrek. Agora eu pensei, vamos mudar. Eu fiz um teste antes ali, eu vim bem para frente, e agora eu pareço um panda. Tem umas sombras aqui assim no meu olho, sabe? Quem está olhando a transmissão, imagina que eu tomei um soco em cada olho. Tudo roxo aqui, um escurão aqui. Então, vamos botar o púlpito, eu mantenho uma distância, ok? É por causa disso, certo? Vamos ao texto bíblico? Acha aí Atos 4, versículo 12. E eu quero que tu fique no mesmo espírito que tu estava enquanto estávamos cantando. Fique louvando o Senhor no teu íntimo. Fique glorificando o Senhor porque Ele é digno. Atos capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim. E não há, presta atenção. Se tu tiver uma caneta, sublinha isso aqui. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu, ou seja, qualquer ser humano no mundo, no planeta Terra, que já existiu, existe ou vier a existir, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há debaixo do céu, não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A gente vive hoje uma cultura meio confusa, você já deve ter reparado isso, né? A nossa cultura ela é bem confusa. Nós vivemos um período em que as pessoas se dizem espirituais, no entanto é uma colcha de retalhos. Ela se diz cristã, mas ela vai num centro espírita. Por garantia, vai também lá num banda, porque afinal de contas eles vão fazer um passe, vão fazer alguma coisa que possa beneficiar. E, no entanto, a pessoa ela segue a sua vida assim. A vida espiritual da pessoa é uma colcha de retalhos e nós queremos nos agradar a todos, nós queremos nos dar bem com todos, né? Por garantia, vamos agradar um pouquinho cada um, só que na Bíblia não funciona desse jeito. A gente está vendo aqui, por exemplo, em Atos 4,12, que não existe meio termo. Não existe, simplesmente. Quer salvação? Quero. É Jesus. Quer salvação? Não quero. Então tu pode fazer o que tu quiser. Quer salvação? Sim. Então tem que ser em Jesus. Senão, não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe, simplesmente. Agora, a questão é, por que nós vivemos essa época? E eu fiz um apanhado aqui, eu gostaria que tu prestasse atenção. Olha só, Charles Chaplin, o famoso Charles Chaplin, ele afirmou, eu não acredito em Deus, em nenhum. Ele era ateu e ele dizia que não acreditava em nenhum Deus, nenhum deles. Nós temos hoje vários sites de espiritualidade que não possuem religião. São sites de espiritualidade que vão encorajar a meditação, a gratidão, a conexão com a natureza como meios para se sintonizar com um ser superior. No entanto, ele é irreligioso, ele não possui religião. Nós temos visto isso hoje. Joseph Smith, o fundador dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele recebeu o seu outro evangelho, que Paulo disse para não fazer, né? Ele disse, ainda que venha outro anjo e anuncie outro evangelho, não aceite, é anátema. O que aconteceu? Ele recebeu um anjo e esse anjo entregou um outro evangelho. Só o que o cara disse para não fazer. E ele recebeu esse outro anjo Moroni, e por causa disso hoje há os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo, que não é Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Ou seja, nós vivemos um período assim. Tem uma religião que é Bahá'u'lláh. Vocês já ouviram falar? Não perderam nada. Ok? Segue com a Bíblia, tranquilo. Segue com a Bíblia. Eles acreditam na manifestação de Deus. Eles acreditam que o seu principal, o membro fundador é o cumprimento das profecias messiânicas e milenares de todas as religiões anteriores, incluindo Jesus, o Messias, e incluindo Maomé. Tu percebe? É uma junção, é uma confusão. Além disso, John Lennon, o famoso John Lennon, ele falou, né? Os Beatles, se referindo aos Beatles, nós somos hoje mais populares do que Jesus. As pessoas têm um desprezo hoje pelo nome de Jesus. As pessoas vivem hoje como se o nome de Jesus fosse só mais um. Foi um cara legal. Ele foi um bom exemplo. Ele é um cara pelo qual nós podemos seguir um exemplo e a gente vai viver bem. Não.
Kanye West, um cantor americano, ele se diz cristão, no entanto ele usa o nome de Jesus, ele usa a imagem de Jesus, e algumas letras e algumas falas dele, ele se diz Deus, ele diz eu sou um Deus. Madonna, vocês viram recentemente a Madonna no Brasil, né? E os clipes dela ultimamente, ela tem assumido o lugar de Jesus. Ela tem feito vídeos em que está na última ceia e ela está sentada no que é a posição de Jesus, no lugar de Jesus. Uma atriz brasileira, uma atriz, Aline Moraes, o nome dessa atriz, ela disse, eu sou meu próprio Deus. Eu sou escrava da minha própria criação. Essa é a religiosidade hoje. Tu percebe? Cada um crê num pouquinho daqui e dali, cada um tem uma opinião, afinal de contas a gente vive hoje no período em que todos têm opinião para tudo. Todos hoje têm uma opinião. Se tu não tem opinião sobre alguma coisa, dá um Google ali, rapidinho tu vai ter uma opinião formada, rapidamente. Hoje nós temos um meio de conquistar um pouquinho de cada coisa, e para isso surgem vários salvadores. Vários salvadores. Só que na Bíblia nós vimos que somente há salvação em um nome. E essa é a diferença da fé cristã. Essa é a principal, presta atenção nisso aqui. Essa é a principal diferença da fé cristã. A fé cristã é exclusivista. A fé cristã é intolerante. Nossa, como assim? É exatamente isso. Nós somos exclusivistas. O nome de Jesus é o único nome em que há salvação. E esse é o ponto central da nossa fé. Nós somente cremos num Senhor, e a salvação que nós proclamamos só existe nesse nome que nós anunciamos, Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra. Nós somos exclusivistas. O que está acontecendo aqui? Vamos contextualizar um pouquinho? Nós lemos Atos 4:12, tá? E o que os apóstolos disseram? E não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O que aconteceu? Vocês lembram? Pedro e João estão indo ao templo e eles encontram um cara, um coxo. Ele tinha problema numa perna, não podia caminhar. E eles curam esse homem. E ao curar esse homem, ele começa a divulgar a cura que ele recebeu no nome de Jesus. Porque Pedro cura ele no nome de Jesus. E a partir disso, o Sinédrio convoca os apóstolos agora para prestar esclarecimentos. Tipo hoje, né? Nós temos um sinédrio assim que seguidamente conclama as pessoas ou alguém para prestar esclarecimentos em até 48 horas. Sabe? Mais ou menos isso, assim. A ideia é mais ou menos a mesma. Entende? Então, os apóstolos estão diante do sinédrio e o sinédrio vai dizer para eles assim, chega, né? Para, né? Vocês estão falando muito desse nome aí. Vocês estão falando desse nome e esse nome aí não é legal, não fecha, não está batendo. O que os apóstolos dizem? Não há salvação em nenhum outro nome. Simples. Simples assim. A gente não discute. A gente não vai discutir, nós não vamos entrar em briga por causa disso. Nós simplesmente vamos afirmar. Por quê? Porque o evangelho quer dizer boa notícia. Evangelho é uma boa mensagem, uma boa notícia. Notícia, tu não insiste com a pessoa, tu só informa. Quando tu assiste um telejornal, se é que alguém ainda assiste, tu faz o quê? Tu te senta diante da TV e o comunicador vai apenas informar. É ou não é? A notícia é a mesma coisa, essa boa notícia aqui. Você informa a pessoa. Cabe a ela crer ou não. Você não vai fazer nada além disso. Nós temos a tendência de nos preocupar com o resultado. Eu quero que tu aceite Jesus. Quem sabe tu aceita? Diz sim. Ora comigo essa oração aqui. E tu vai ditar para ela uma oração. Cara, não. Informa. O evangelho é uma boa notícia. E essa notícia tu entrega para a pessoa. O restante é com Deus. Amém? Então, vamos lá. Para isso, a gente percebe que tem oposição. Os apóstolos, eles encontraram oposição aqui. Eles não foram bem recebidos. A mensagem deles não foi bem acatada. E eles foram presos. Por causa deste nome. Que é afirmado por eles que é o único que possui salvação. Então vamos entender um pouquinho o que é um salvador. Eu quero que a gente entenda 3 pontos essenciais da salvação. 3 coisas essenciais sobre salvação. Em primeiro lugar, o que é um salvador?
O que é um Salvador? Tu passou para o 2, eu quero que tu fique no 1. Isso aí. O que é um Salvador? Salvador é algo ou alguém que nos liberta de um grande problema. Então tu vai ter alguma coisa, um problema, e tu quer sair disso aqui, e tu precisa de alguém que te salve para isso, para um outro lugar. Tá ok? Tenta ter em mente um contraste de inferno e céu, céu e inferno. O que acontece? Geralmente nós temos um problema, o inferno. Nós precisamos de algo ou alguém que nos tire desse inferno e nos coloque no céu. O Evangelho nos anuncia que Deus criou tudo bom e perfeito. As coisas que Deus criou eram boas demais. Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo era muito bom. O homem desobedeceu o Senhor lá naquele jardim e nós vimos no que deu, né? O mundo está do jeito que está por causa daquela primeira desobediência. Que nós teríamos feito igual, porque Paulo diz que em Adão todos pecaram. Se fosse nós lá, teria feito igual. Por causa disso, o mundo entra nesse caos e não tem mais como nós nos reconciliarmos com Deus, porque a gente não consegue atingir o padrão de Deus. Os 10 mandamentos são prova disso, são só 10. Qual pai, qual mãe que em casa só tem 10 regrinhas? Não, tu vai muito além, tu passa disso, longe. Deus só dá 10, e ainda assim a gente não atinge esse padrão. A gente passa batido longe disso. A gente erra o alvo. Isso é pecado. O nome disso é pecado. Por causa disso, nós precisamos que alguém venha consertar as coisas. A gente não consegue. Jesus vem até nós, ele resolve as coisas. Ele vive esse padrão de Deus, ele cumpre a lei. Ele é o fim da lei. E nele nós temos redenção. Por termos redenção em Jesus Cristo agora, é que nós temos esperança de que as coisas não serão sempre assim. Nós sabemos que as coisas não serão sempre essa opressão que é. As coisas não serão sempre esse caos que é, essa crise que é. Nem sempre haverá doença, a coisa vai melhorar. Em algum momento, que a gente ainda não sabe quando, vai melhorar. Amém? E isso nós chamamos consumação. Mas, Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, em todas as situações, nós vamos ter uma tendência de criar ídolos. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Tu tem um problema de desemprego. E aquilo ali é um inferno para ti. E tu não consegue achar emprego, tu não consegue... A tua salvação é o quê? É ter um bom emprego. Tu quer um bom emprego. Mas tu não consegue, tu precisa de um salvador. E tu vai recorrer a agências, tu vai fazer alguma coisa, tu vai pedir para... Sabe aquele QI? Quem indica? É mais ou menos isso. Tu precisa de alguém que faça esse meio de campo. Deixa eu tentar dar um exemplo um pouquinho mais forçado para vocês. Uma pessoa que sonha, almeja casar. Essa pessoa, ela quer muito casar a ponto de ela estar idolatrando aquilo ali. Qual o inferno dessa pessoa? Viver solteira a vida toda. O que ela fará? Ela vai sacrificar. Lembram, no domingo passado nós vimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória eternamente, amém. Ou seja, nós pegaremos alguma coisa e vamos colocar nesse altar, no lugar, nesse trono, e vamos colocar no lugar de Jesus. Isso é um ídolo. Nós vamos idolatrar a isso. O casamento está no lugar de Jesus, é mais importante. Tudo que eu preciso hoje na minha vida é casar. E agora tu pode fazer essa pergunta para ti. O que tu responderia hoje? Tudo que eu preciso hoje é isso aqui. Sabe? Pensa para ti um pouquinho, pensa. Tudo que eu preciso hoje é isso aqui. E provavelmente esse estará sendo o teu ídolo. A pessoa que sonha demais em casar e não se vê solteira a vida toda, porque afinal de contas é um inferno aquilo ali, o que ela faz? Ela se entrega ao primeiro que aparecer. Ela sacrifica no altar desse ídolo a sua vida com Deus, a sua relação com Deus, o seu corpo, a sua paz e muitas coisas por causa disso. Estão entendendo, gente? Salvador é o que nos livra, é algo que nos liberta de um grande problema. E a gente vê filmes hoje sobre salvadores, né? Tem os Vingadores, tem os melhores, né? Que é o da DC. Esqueci como é que é. Liga da Justiça. Muito melhor. Muito melhor. Então, a gente vê filmes hoje sobre salvadores, a gente vê música sobre isso, a gente vê políticos se apresentando como salvadores hoje. É ou não é? Não, porque se eu ganhar a eleição, tu pode ficar tranquilo. Ó, se tu votar em mim e eu ganhar, cara, descansa. Tu vai ter uma picanha. Tu vai ter uma cervejinha. Entendeu? Tu vai ter alguma... fica tranquilo. Se eu ganhar a eleição, vai tudo se resolver. Já fazem 20 anos que está sendo prometido isso, mas acontece. Então, assim é nas outras religiões também. Por exemplo,
para vocês terem uma ideia, o budismo. No budismo, as pessoas se salvam quando cessam os seus desejos. Quando tu alcança tudo que tu queria, ou quando não há mais nenhum desejo que tu queira, tu alcançou a salvação. A salvação é essa. No confucionismo, a salvação é alcançada por meio da educação, da meditação, dos ensinamentos e de uma vida moral. Agora, no hinduísmo, a salvação ela se alcança ao se desprender do seu ego e pelo esforço para viver em união com o ser divino. No islamismo, tu alcança a salvação vivendo uma vida de boas obras. Às vezes explodindo também, mas esse é um outro detalhe, ok? A gente pode falar sobre isso outra hora. No judaísmo ortodoxo, é por meio do arrependimento, da oração, pelo esforço de obedecer à lei. Hoje é chamada nova era, tu ganha a salvação ao ganhar uma nova perspectiva, por meio da qual as pessoas veem o quanto estão conectadas a todas as coisas com uma unidade divina. O taoísmo vai dizer para nós que a salvação é alcançada com o Tao, quando se alinha com ele, para ter paz e harmonia interior e exterior. Ou seja, em resumo, o que acontece isso? Em praticamente todas as religiões, em todas as espiritualidades, o que eles têm em comum? É algo que a gente faz. Para tu ser salvo, para tu alcançar salvação, para tu alcançar aquilo que tu almeja, depende de que tu faça algo. O tema dessas religiões é: as pessoas devem salvar a si mesmas. A fé cristã é o contrário disso. Não há nada que tu faça que vai te salvar. Pelo contrário, só vai te arrumar mais problema. Porque afinal de contas a Bíblia diz que para Deus, até mesmo as nossas boas obras, aquelas que a gente faz na tentativa de conquistar salvação, de conquistar Deus, elas são trapos de imundícia. Nós não alcançamos isso aqui. Ou seja, quando nós falamos que precisamos de um Salvador, implica em que antes de uma boa notícia, tu tem uma má notícia. Antes de tu ter essa boa notícia do Evangelho, antes de tu ter essa boa notícia de salvação, tu tem uma má notícia: nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, estamos bem ferrados. A coisa deu muito ruim, deu muito errado. Vamos voltar porque deu errado. Sabe aquele meme da evolução? Tem os macaquinhos, né? Vão crescendo, crescendo, viram o ser humano, daí o último, volta porque deu errado. Deu problema. É mais ou menos isso. Ou quem de vocês pode levantar a mão hoje aqui e dizer que o mundo está tudo bem, tudo perfeito como deveria ser? Nós sabemos que alguma coisa está errada. É ou não é? A gente olha para o mundo hoje, cara, tu olha e tu não tem paz. Tu sabe que alguma coisa está errada. Eu falo isso geralmente, às vezes eu vou em hospitais orar pelas pessoas e eu geralmente pego esse gancho. Eu digo: tu percebe que tem alguma coisa de errado no mundo? Tu percebe isso? Quem é que vai dizer que não, né? Pois é porque não era para ser assim. Quando Deus criou, não era assim. Foi a gente que estragou. Ou seja, ter a notícia de um Salvador, de uma boa notícia de um Salvador, implica em ter antes uma má notícia de que nós precisamos dele. Amém? Amém, gente? Em segundo lugar, somente o Deus da Bíblia é Salvador. Então, em primeiro lugar, o que é o Salvador? É isso. É alguém que vai te livrar de um grande problema. Em segundo lugar, somente o Deus da Bíblia é o Salvador. Não tem como nós não vamos encontrar salvação em nenhum outro. Hoje, como eu disse, tem muitos problemas e muitos salvadores para cada um. Então, para a paz mundial, qual o problema? Nós temos que soltar pombas, sabe? Entregar flores, distribuir pétalas de rosa, soltar pombos brancos. O que vai resolver o problema da humanidade? É mais educação. Né? Tem até uma música hoje que está sendo cantada como um hino no Brasil. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. E agora vocês vão ficar com essa música na cabeça aí. Sabe? Por quê? Porque tu acha, e tem pessoas que realmente acreditam que se o mundo for mais educado, os problemas acabam. Cara, se fosse assim, nenhum formado em faculdade seria preso. Não haveria pessoa com formação superior cometendo crimes. E a gente vê que tem muitos deles por aí. É ou não é? Sim ou não? Então a educação não salva ninguém. A educação não salva ninguém. Hoje muitos vão ter um salvador que é o prazer.
Principalmente quem vive pro aqui e agora. Tu não acredita numa vida eterna. Tu não acredita que depois da morte tenha algo mais. Então o que tu faz? Cara, vamos aproveitar agora. Vou aproveitar o agora. É isso que eu tenho. Então o teu salvador será o prazer. Prazeres efêmeros, prazeres transitórios, prazeres que vêm e vão. E aí nós fazemos o quê? Nós nos entregamos a isso. Em consequência, às vezes, da saúde, do tempo, do bem-estar, da família. Porque, afinal de contas, isso é um salvador. Para muitos, a salvação é uma tolerância. Tu tem que ser tolerante. Nosso Deus não é tolerante. Nosso Deus é longânimo, é diferente. O nosso Deus é tardio para irar-se, é diferente. O nosso Deus não é tolerante. Jesus fala em Apocalipse: tenho contra ti que tolera Jezabel. A tolerância não é bíblica, tolerância é demoníaca. Presta atenção nisso aqui. Sempre que tu ver alguém falando sobre tolerância, tu está diante de alguém que provavelmente está sendo influenciado por demônios. Tolerância não é bíblico. Tolerância não concorda com a nossa fé. Por isso, só Deus salva. Só Deus salva. Isaías 43, verso 11 diz: e eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías ainda, 45, 2 capítulos depois: pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador não há além de mim. Isaías 62, verso 11: eis que o Senhor fez ouvir até aos confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Não há Deus Salvador fora da Bíblia. Não há quem salve a não ser o Deus das Escrituras. Tu quer salvação? Tu precisa da palavra de Deus. Não existe salvação fora disso aqui. Nós vamos acreditar, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos a tendência de achar que vamos encontrar. Não existe. O nosso Deus nos ama tanto que Ele não vai nos enganar nisso aqui. Ele não vai deixar tu seguir um caminho em paz, acreditando numa mentira. Vai ter salvação? No fim vai... Não. Deus está alertando aqui, agora. Não existe salvação fora dEle. No Antigo Testamento, só Deus salva. No Novo Testamento, o Salvador, a palavra, o termo Salvador é atribuída para Jesus. E detalhe, esse termo nunca é atribuído para um mero ser humano. Quando a Bíblia fala que Jesus é Salvador, é porque ela está reconhecendo que Ele é homem, e é plenamente homem, plenamente Deus. Por isso que nele somente há salvação. Amém, gente? Em terceiro lugar, além do Deus das Escrituras, Jesus é o único Salvador. O texto que nós lemos, Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro. Isso aqui é uma declaração clara, inequívoca. Isso aqui é uma declaração bem objetiva. Não há erros de interpretação nisso aqui. Os teólogos não vão debater sobre esse ponto aqui, sobre se a salvação de Jesus ela é em algum ponto diferente. Não. É bem objetivo, é bem claro. A salvação é somente no nome de Jesus. Ou seja, não há outro meio de reconciliação. Eu falei antes que nós nos afastamos de Deus quando pecamos. O pecado causa divisão entre Deus e nós. Ou seja, somente em Jesus essa relação é refeita, ela é reaproximada. Somente em Jesus há reaproximação de Deus e o homem. Caso contrário, nós vivemos afastados de Deus, distantes de Deus, longe do Senhor, e muitas vezes achando que estamos perto dele. A pessoa de Jesus é quem faz essa reconciliação. Não existe nenhum outro nome. Filipenses 2, 9 ao 11. Atos está dizendo, não há salvação em nenhum outro. Filipenses 2, não existe nenhum outro nome. Jesus é esse o nome. Grava isso aqui. Jesus. Salvação é em Jesus. Salvação é em Jesus. Não existe outro. Não existe salvação fora dele. Não existe. Jesus é o único.
É somente Ele, porque somente Ele fez esse caminho inverso. Nós estamos indo para o céu, por quê? Porque houve um dia em que Ele fez o caminho inverso. Ele veio do céu a nós, porque nós não conseguiríamos chegar até lá. Ele fez o caminho inverso. Ele vem e assume a nossa posição, se torna homem. Ele assume o nosso lugar, vive a nossa vida, toma as nossas dores, Ele leva a nossa carga, Ele assume o nosso pecado, Ele se torna maldição por nós e vai para a cruz, para que pudéssemos ter vida e ter salvação. Bendito é o nome dEle. Ele é o único que fez esse caminho inverso. Nenhuma outra religião, nenhuma outra espiritualidade tu vai encontrar isso aqui. Um Deus, plenamente Deus, na sua maior glória, vindo e se tornando homem, e vivendo essa humilhação que é. Não existe. Não existe. Há vários caminhos, presta atenção, tem vários caminhos para a salvação. Eu falei de algumas religiões, né? No budismo é a salvação, ou o caminho para a salvação, melhor dizendo, é o fim do sofrimento. Tu tem as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, karma, reencarnação. No zoroatrismo, tu tem o dualismo moral, livre-arbítrio e julgamento, e tu vai assumir sempre o que é bom, né? A boa moralidade. No hinduísmo é o código de conduta, a lei de causa e efeito, reencarnação e a libertação do ciclo de nascimento. Tu vai ter isso no islamismo, os 5 pilares da fé, os 5 pilares que é a fé, a oração, caridade, jejum e peregrinação. E umas dinamite, se não der certo esses 5 aqui. E o shintoísmo, que vai dizer que tu tem que ter um conjunto de práticas e rituais voltados para a veneração de entidades da natureza. Tu percebe? Não existe alguém que tenha um Deus e esse Deus vem e toma o teu lugar. Não existe. O nosso Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, assumiu as nossas dores, pagou o nosso preço para que pudéssemos estar com Ele e viver com Ele eternamente. Bendito é o nome dEle. Bendito é o nome dEle. Glorificado é o nome do Senhor. É por isso que nós dizemos que é Jesus. Somente salvação em Jesus. Salvação somente em Jesus. É tudo sobre Jesus. Jesus é quem vem a nós. É ao invés de nós irmos à divindade, Ele é que vem a nós. Ele dá o primeiro passo. Ele nos busca para si. Bendito é o nome dEle. Eu quero encerrar com 5 implicações da salvação que nós temos exclusivamente nele. 5 implicações, anota isso aí. Em primeiro lugar, se a salvação é somente em Jesus e nós cremos que é assim, o que muda para nós, né? Tá, ok, concordamos. E agora, o que a gente faz? Em primeiro lugar, tu tem que ter ousadia na evangelização. Cara, olha só, nós cremos que salvação é somente em Jesus, amém? Amém? Quem está comigo diz amém? Amém? Se nós cremos que salvação é somente no nome de Jesus, nós temos que ter ousadia para falar dele. Como que nós vamos ter vergonha de falar sobre Jesus? Como que nós vamos ter vergonha para anunciar esse nome? Os cristãos precisam manter coragem de testemunhar sobre esse nome aqui. Falar sobre isso, mesmo diante de oposição, de intolerância, de hostilidade. Mesmo diante do contrário, nós falamos de Jesus. Mesmo que haja um sinédrio dizendo para nós, para de falar nesse nome, para de pregar sobre isso. Daí que nós falamos. Daí que nós anunciamos. Deixa eu falar para vocês, pode ter muito problema legal, ok? Problemas legais. As pessoas podem complicar com o nosso prédio, pode complicar com a forma dos assentos, pode complicar com a iluminação, pode complicar com extintor de incêndio, pode complicar com muita coisa. Mas o que eles não podem fazer é calar a nossa voz. Isso nunca vão fazer. Mesmo que nos expulsem, a gente vai para o meio da praça, a gente vai para o meio da rua, faz culto na rua, mas a gente nunca vai calar a boca e parar de falar de Jesus. Às vezes isso implica em desobediência civil. Ok? Atos 5 eles falam, parem de falar desse nome. O que Pedro diz? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Se tu estiver com alguém e a pessoa disser, aqui tu não pode falar de Jesus, daí que tu tem que desobedecer. Amém? Às vezes isso vai custar teu emprego. E aí?
Tu disse amém, agora não pode voltar atrás. Entendeu? Agora, então, putz, eu falei amém, concordei. Não tinha lido essa parte. Se teu patrão vier e disser, tu não pode mais falar de Jesus aqui, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Tu vai falar de Jesus até o dia que ele te demitir. Simples. Simples. Pedro e João continuaram falando de Jesus. Eles foram presos. Tranquilo, cara. Tranquilo. Eu vou. Ó, tranquilo, de boa. Eu vou lá, vou cumprir minha pena, vou pagar. Desobedeci, afinal de contas, eu descumpri a lei, o que foi ordenado a mim, mas eu não vou parar de falar. Lembra de Paulo? Paulo está preso e ele está falando. Em Filipenses capítulo 4, ele diz que ele anunciou o evangelho a toda a casa de César. O cara está na casa do imperador. Ele está preso diante de César. Ele está na prisão, na guarda pretoriana. E todos os soldados ouviram ele falar do evangelho, porque afinal de contas alguém tinha que ficar algemado com ele, para ele não escapar. Enquanto a pessoa estava algemada com ele, tinha que ficar ouvindo o cara. Nós vamos seguir falando de Jesus. Nós temos que ter ousadia na evangelização. Em segundo lugar, se nós cremos que a salvação é somente em Jesus, nós temos que ter confiança na suficiência de Cristo. Se nós cremos que a salvação é somente no nome de Jesus, nós temos que descansar. Isso implica em nós descansarmos. A obra da salvação já foi concluída. Amém? Presta atenção, porque isso é muito importante. Se nós cremos que em Jesus é o único nome em que há salvação, então nós vamos descansar nesse nome. Descansando nesse nome, nós não vamos mais agir para sermos salvos. Agora nós vamos responder à salvação que já recebemos. E por isso nós vamos agir como Deus quer que nós hajamos. Amém, meus irmãos? Nós confiamos na obra completa da cruz. Nós não precisamos, então, buscar outros meios, outros rituais. Nós não precisamos de mérito diante de Deus. Afinal de contas, Jesus falou, está consumado. Está consumado, já está pronto, já foi conquistado. Não há nada que eu e você possamos fazer para conquistar um pouquinho mais, sabe? Para garantir um pouquinho mais a salvação. Não, já foi conquistado, está consumado. Em Jesus, na obra da cruz, já está consumado. Nós não precisamos, então, de um melhor método de adoração. Nós não precisamos agora da última moda em formato de culto. Nós não precisamos ir agora em busca de profetas que profetizem. Nós não precisamos ir somente onde há pregadores que curam. Nós não precisamos disso. Nós precisamos, onde estivermos, cultuar o nome de Jesus com integridade do nosso coração. Lembra? E os sinais seguirão os que crerem. Não é o contrário. Não é os que crerem vão seguir os sinais. Tu não vai em busca disso. Os sinais seguirão os que crerem. Em terceiro lugar, se nós cremos que a salvação é somente em Jesus, nós vamos ter uma vida dedicada a Ele. Isso quer dizer que seguir Jesus e obedecer a Ele não é uma opção. Cara, só tem salvação em um nome. Amém? Então vamos obedecer Ele. Se a salvação é só nele, vamos fazer o que Ele quer. É ou não é? Cara, pensa comigo. Abriu a van aqui ontem. Um tendel, loucuragem. As pessoas estavam na frente do velho da van ali. As velhas tudo tentando beijar ele. Quem viu os rios viu ali, né? Vocês viram, né? As velhas tudo querendo beijar o velho da van. Uma loucuragem. Uma visão do inferno, assim. Por quê? Porque, olha só, havia uma promoção ali, inauguração, vai ter promoção, vai ter desconto, e as pessoas foram para ali, é ou não é? Como que estava o shopping? Como que estavam os outros lugares? Os outros lugares? Por quê? Foram para ali, correto? Porque ali é onde haveria... A salvação é muito mais importante do que isso. E ela é muito mais em uma só pessoa. Nós não vamos para essa pessoa? Sim ou não? Cara, se por uma promoção, uma desgraça de uma promoção de travesseiro de R$30, tu fura a fila? Tu briga com as velhas lá? Esse é meu, eu vi primeiro. O que tu não vai fazer por Jesus? Tu não vai se entregar a Ele? Tu não vai viver como Ele quer, fazendo o que Ele exige de ti?
A salvação não é, presta atenção nisso aqui, a salvação não é apenas uma crença. A salvação não é só uma coisa que nós cremos, salvação é um compromisso. Nós estamos em aliança com o Senhor. Jesus disse, quando ele verteu, antes de verter o seu sangue, ele disse, esse é o meu sangue derramado por vós, esse é o meu corpo moído por vós. Ele está dando a ceia ali, a última ceia. O que é isso? Ele está dizendo, esse é o sangue da nova aliança. Nós vivemos em aliança com o Senhor. Nós vivemos em aliança com Ele. Não é só algo que tu crê, sabe? Não é só uma crença que nós temos, não é isso. É um compromisso que transforma a vida. Muda a forma como tu reage às outras coisas. Eu trabalhava desse jeito, agora não faço mais isso. Agora eu faço desse jeito, porque Jesus mudou a minha forma de viver. Antes eu me relacionava desse jeito com a minha esposa. Agora eu me relaciono desse jeito, porque Jesus mudou a forma como eu vivo o meu casamento. Antes era dessa forma, agora é assim. Por quê? Porque Jesus tem um antes e um depois. Tem um antes e um depois de Cristo. Amém? Em quarto lugar, quando nós entendemos que a salvação é somente no nome de Jesus, nós entendemos que precisamos orar, porque temos poder. Nós oramos em nome de Jesus, porque é neste nome que tem poder. Nós oramos em nome de Jesus, porque nós recebemos poder neste nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome vocês vão fazer tudo isso. Se tu orar e tu crer, tu recebe poder no nome de Jesus. No nome dele há poder. E esse poder foi distribuído a nós. Nós temos poder no nome de Jesus. Então nós precisamos orar. Nós precisamos de poder do alto. Nós precisamos de poder do Espírito Santo para orar por cura, para orar por libertação, para orar por transformação, para que o Espírito Santo venha agir na vida das pessoas. Nós precisamos de poder do alto. E somente no nome de Jesus nós encontramos. Cara, esse texto que a gente leu, capítulos 3, 4 e 5 de Atos, o que está acontecendo? Pedro e João estão orando, eles estão indo ao templo para orar. Eles curam um enfermo, eles testemunham no nome de Jesus. E o que o texto está dizendo para nós? Que eles fizeram isso no poder do Espírito. Eles fizeram isso no poder do Espírito. Pedro somente respondeu assim, somente a salvação nesse nome. Pedro somente respondeu, importa obedecer a Deus e não aos homens, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E por causa disso, respondeu com ousadia. Se não for Deus, pelo nome de Jesus, por meio do Espírito Santo na nossa vida, nós somos covardes. Grave isso aqui, nós somos covardes. Nós somos covardes. Eu falei, domingo passado, nós saímos daqui, à noite nós fomos em Porto Alegre, os irmãos foram comigo. E eu falei, Deus, presta atenção, cara, Deus não quer homens covardes. Deus não quer homens covardes. Ele te salva para te transformar. Eu não estou dizendo que Deus não recebe homens covardes. Ele não recebe pessoas covardes. O pecado nos torna covardes. Mas em Cristo nós temos poder. Em Cristo nós respondemos com ousadia. Amém? Em quinto lugar e último, se nós cremos que salvação é somente no nome de Jesus, nós temos que ter comunhão com esse texto aqui. Nós precisamos desse livrinho aqui. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos memorizar a palavra. Nós precisamos de relacionamento com a palavra. Para nós entendermos a palavra viva de Deus, Jesus Cristo. Para nós vivermos com a palavra viva de Deus, nós precisamos da palavra escrita de Deus. Nós precisamos do texto sagrado. Nós precisamos das escrituras. Os crentes buscam, eles fortalecem a sua fé pela palavra de Deus. É por meio da palavra que nós recebemos fé, e é por meio da palavra que nós mantemos a fé, que nós vamos fortalecendo a fé. Amém? Então, para isso, tu precisa da palavra de Deus. Amém? Vamos intensificar a leitura da palavra? Vamos, gente. Vamos ter mais comunhão com a palavra? Vamos orar mais? Vamos? Vamos, gente, amém? Nós temos feito tão pouco. E talvez tu vá pensando, não, pastor, eu leio bastante. Não, é pouco. É pouco. É pouco. Oração é pouco. Nós temos orado pouco. Martinho Lutero dizia assim, eu geralmente oro 1 hora por dia.
Nos dias em que eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer, eu oro 2. No dia que tu mais está ocupado, no dia que tu mais precisa da tua agenda livre, aí que tu tem que orar. No dia que tu mais tem compromisso, tu mais tem decisão para tomar, no dia que tu mais tem coisas para fazer, aí que tu tem que orar, para que em todas elas tu faça conforme Deus quer que tu faça. Amém? Fique de pé. Ainda não é os anúncios. Isso aí. Nós logo vamos encerrar, mas ainda não é os anúncios. Quando perguntarem para ti, lembre-se, a nossa fé é exclusivista. A nossa fé, ela não comporta, ela não aceita nomes compartilhando a salvação. Ela não aceita, ela não admite outros salvadores. Ela não admite outros nomes recebendo adoração. Por isso que nós somos exclusivistas. Nós cremos que salvação é somente no nome de Jesus, porque afinal de contas a Bíblia diz que é somente esse o nome que salva. Nós adoramos somente o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que é o nome de Jesus, que ao nome de Jesus foi dado o poder acima de outros nomes. Nós adoramos esse nome, porque afinal de contas é o único nome que fez o caminho inverso. Ele veio de lá para cá, para nos levar para lá. Nós estamos fazendo esse caminho, porque antes disso, ele fez o caminho inverso e veio ao nosso encontro. Amém? Amém? Eu quero que tu lembre-se disso. Eu quero que tu reconheça. Semana passada nós estávamos aqui e me deu um temor desse nome. Eu recebi do alto um temor do nome de Jesus. E a gente tem lidado com esse nome de forma tão comum. A Bíblia diz, o 3º mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E a gente acha que é o nome é Yahvé. E também, não está errado. Mas e o nome de Jesus? Porque falar Deus hoje, tem muitas pessoas que vão dizer, eu creio em Deus, eu me relaciono com Deus. Ok, mas e Jesus? E Jesus, que é quem te liga a Deus? O nosso Deus que nós adoramos, tanto que eu peguei o hábito agora, eu viciei. Eu não falo mais Deus te abençoe, eu falo Jesus te abençoe. As pessoas às vezes se assustam, assim, sabe? Ficam esperando um Deus te abençoe. Quando ouve, né? Quando ouve ainda é um Deus te abençoe. Não, eu falo, Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Esse é o meu Deus. As pessoas têm que saber qual o Deus que eu estou servindo. A quem eu estou dizendo e quem eu quero que a abençoe. Jesus te abençoe. Já parou para pensar que a gente lida com esse nome de forma tão corriqueira? Isso é tomar o nome do Senhor em vão. O nome de Jesus é a coisa mais preciosa que existe. O nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. O nome de Jesus é o nome mais impressionante que existe. O nome de Jesus é o nome mais lindo que existe. O nome de Jesus é o nome mais sublime que existe. Não existe nome como o nome de Jesus. Não existe poder em outro nome que não o nome de Jesus. Não existe cura em outro nome que não no nome de Jesus. Não há nada que tu queira do céu que não venha por meio do nome de Jesus. Nós temos Jesus, por isso nós temos o céu. Nós temos bênçãos espirituais, porque nós temos Jesus. Nós temos lugares para assentar nas regiões celestiais, porque nós estamos em Jesus. É tudo por causa de Jesus. É tudo sobre Jesus. Não fosse o nome de Jesus, nós não estaríamos aqui reunidos hoje. Não fosse pelo que Ele fez, não haveria uma igreja de Jesus. Bendito é o nome dEle. Bendito é esse nome poderoso. Bendito é esse nome que merece. Ele é digno de toda adoração e por meio do qual existe a única salvação. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer esse nome? Vamos bendizer esse nome? Vamos, gente? Depois nós vamos cantar. Cante este nome. Nós vamos responder o sermão e eu peço que tu responda com exultação, alegria no coração. Entrega o teu coração, de fato, a esse louvor, para o louvor da glória do nome de Jesus. Amém? Bendito é o nome dele. Nós vamos responder o sermão. Da primeira forma eu já falei, cantando. Canta alto. Aquela primeira parte ali foi só um ensaio. Canta alto ao nome de Jesus. Canta esse nome, entrega a tua adoração a ele. Segunda forma que nós vamos responder o sermão é ceando. Nós vamos cear, vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Esse corpo dele que foi esmagado por nós, ele é representado no pão, que é amassado toda vez que precisa ser preparado. O pão
é o corpo de Jesus sendo entregue a nós. Nós não cremos na transubstanciação, ok? Nós não cremos na consubstanciação, que são só nomes teológicos para dizer que o pão se transforma no corpo, ou para dizer que o pão contém o corpo. Não, nós cremos na presença espiritual e memorial de Cristo na ceia. É isso. Mas não torna menos importante. Não é por causa disso que é menos importante. A presença espiritual é tão real quanto física. Amém? Então, quando tu for cear, lembre-se, aquele pão ali ele está te lembrando e ele está presente espiritualmente. Esse corpo que foi moído por ti, que foi esmagado por ti, que foi pisoteado, açoitado, que foi transpassado, ferido por mim e por você. Amém? E tu vai pegar o pão e mergulhar no cálice. Cálice bronze é vinho, bebida alcoólica, e cálice dourado é suco. Suco natural, não é tangue, tá? Fica tranquilo. Pega o pão, mergulha naquele de acordo com a tua consciência e participa para a glória do nome de Jesus. Essa é a segunda forma. A terceira forma é ofertando. E aqui muitos fecham o coração quando eu falo. Gente, nós não somos uma igreja caça-níquel. Tu pode ver que eu não estou com um implante capilar ainda, né? Se eu tivesse ganhando dinheiro, rios de dinheiro, eu teria feito um implante capilar, teria feito, sei lá, botar uns, sei lá, ficar mais... Não somos dessa turma aí. A gente está penando. Não é à toa que eu estou parecendo um panda aqui agora. Pelo menos fiquei branco, né? Não, já é racismo, né? Não, sou negão. Pode continuar em paz, fica olhando para mim aqui. Tá tudo bem. Nós amamos crianças e às vezes elas fazem isso. O problema é quando ela faz assim... Sabe? Daí sim, daí tranquiliza. Quando volta, assim... Até lá, fica tranquilo. Tá tudo em paz. Nós vamos então ofertar, entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Nós precisamos arrumar isso aqui. Tá ridículo essa iluminação. Nós vamos mudar. O Daniel já está fazendo um projeto para nós, para melhorar isso aqui. Nós vamos arrumar essa projeção, que ainda não está pronta. Tem coisas a melhorar. Se tu perceber, não está ideal ainda. Vai ser melhor. Mas já está melhor do que estava. Então nós temos que ser contentes também. Amém? Contribua. Seja generoso. Tu recebeu salvação de Jesus, cara. Tu não vai para o inferno. Só em lembrar disso, tu já tinha que... Senhor, toma aqui. Entendeu? Só por isso. Quanto mais Ele te mantendo, te abençoando, te dando saúde, te dando filhos, te dando uma família. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Tu é bom. Nós queremos bendizer o Teu nome. Afinal de contas, foi por causa do nome de Jesus que nós recebemos de Ti salvação. E nós queremos entregar-te todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação. Que o nome de Cristo receba o nosso louvor, que a nossa adoração seja entregue ao nome do Senhor, para a glória do Teu nome, e que ao fazermos isso, mais e mais pessoas encontrem neste nome salvação. Abençoe-nos, Senhor, para que aqui, deste púlpito, desse local, nós possamos ainda nos encontrarmos com muitas pessoas que o Senhor ainda quer salvar. E que a salvação que é neste nome alcance essas pessoas, que o seu coração seja transformado, que haja restauração de vidas, que haja restauração de famílias, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti para isso, e nós pedimos a Ti isso, e nós bendizemos o Teu nome por isso, no bendito nome de Jesus. Amém. Aplaude o nome do Senhor.